Alô, galerinha que assiste meu canal. Não, desculpa, isso é outro vídeo. Não, agora falando sério. Pessoal, que bom vê-los, que bom vê-las novamente. Não, foi mal, galera, eu prometi ao meu filho que ia fazer isso. Ó, a todos vocês que assistem, que estão assistindo agora, que bom que vocês estão aqui, tá? Espero que vocês estejam bem, estejam todos conseguindo, né? Seguindo todo esse processo, tá? Estejam aí, ó, senta aí naquele lugar confortável, tá? Eu sempre falo, aquele lugar que você acha que é o mais confortável. Pode ser na mesa da cozinha, com a mãe fazendo comida, não importa, o pai fazendo comida, não importa. O que importa é que você esteja confortável, tá? Esteja bem, consiga se concentrar aqui, que a gente trouxe hoje mais informações biológicas, mais temática biológica importante para você alcançar seu objetivo. Beleza? Vem comigo então, vamos embora. Olha, hoje eu continuo falando sobre plantas, tá? E aí tem uma coisa muito legal, né, que eu terminei num outro vídeo, tá? Que se você não viu ainda, corre lá, volta lá para ver, que é o ponto-chave que permitiu, tá, que as plantas finalmente dominassem o ambiente terrestre, tá? Que elas conseguissem se espalhar por todo o ambiente terrestre. Se for olhar com calma, galera, pensando aqui em minha barba, olha, acho que, sabe, só no meio, só na Antártida eu acho que você não vai ter planta, né? No deserto você tem, no semiárido que você tem, nas zonas tropicais você tem, no Ártico, dependendo do local, sabe, se rolar um verão legal, você começa a achar aquela, sabe, tundra, aquela coisa toda. Então, assim, planta está praticamente em todo o planeta, né? Então, talvez só na Antártida, talvez no meião lá do Ártico, talvez não. Talvez não tem, lógico, não tem. Mas fora isso, cara, as plantas conseguiram se espalhar muito no ambiente terrestre. E isso aqui foi muito provavelmente o ponto-chave, sabe? Sabe aquela coisa do pulo do gato, assim? Você vem, voou, pronto. A partir daqui, o jogo mudou de lado, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você começa a ter sementes, você começa a desenvolver sementes, tá, dá um pause, volta um pouquinho. Lembra comigo. Nas briófitas, você tinha aquela dificuldade toda de reprodução, tá? Tem que estar no ambiente aquático, um ambiente úmido, sombreado, precisa de água para reprodução. Quando você chega nas pteridófitas, nas samambaias, você tem lá os esporos, elas começam a produzir esporos, né? Aqueles soros, né? Aqueles grupos de esporos que ficam embaixo ali da samambaia, você já deve ter visto isso, sabe? Vai lá na casa da tia Luzia, vê lá a samambaia dela, dependendo da época em que aquela planta esteja, ela vai estar lá produzindo esporos, tem aquele bolinho todo de esporos para ir para cá, e você vai ver esses esporos a ponto de serem lançados para o ambiente, tá? Mas tem um problema nos esporos. Qual o problema? O problema é, quando eles são jogados no ambiente, beleza? Eles vão para o ambiente. Só que chegou no ambiente, meu querido, minha querida, se o local estiver bom, se o local for propício para crescer, vai crescer. Uma planta haploide. Lembra disso, os esporos são sempre haploides, ok? Ok. Se você vai para um ambiente que não é propício, meu irmão, acabou, velho. Não tem condição, já era, tá? Vai ficar ali, não vai germinar, acabou a história dela, tá? Então, assim, o esporo é legal porque, pô, o vento bate, leva, tudo mais. Tem um outro problema. Esporo só dá para ser levado pelo vento. Ou se você chegar e chegar na casa tia Luzia, deixa eu ver na samambaia da senhora. Aí pega as samambaias, bota um monte de esporo na mão e sai jogando no ambiente. Tudo bem. Mas fora isso, a não ser que você faça essa ignorância, esporo vai com o vento. Sabe? Oh, we are dust in the wind. É bem isso aí, tá? Esporos vão com o vento. Se qualquer coisa acontecer, tipo, se a samambaia estiver na varanda de Dona Luzia e não passar vento lá, os esporos vão ficar lá. Então, assim,
Os esporos foram uma ideia legal? Foi uma ideia legal? Foi. Mas eles têm limitantes muito grandes para se espalhar no ambiente. E eu sempre digo, um dos maiores sinais de que um organismo, seja animal, planta, fungo, bactéria, o que for, o maior sinal de que o organismo ele se adaptou àquele ambiente, tá? É justamente a quantidade deles naquele ambiente, ou de seus semelhantes naquele ambiente, tá? Se você vai, quer ver? Uma planta que super se espalhou, super se adaptou ao meio terrestre. Mato, grama. Irmão, se vacilar aqui, botar aqui no chão, botar um tubo de grama aqui no chão, semana que vem tá cheio de mato aqui nessa sala. Tá? Então assim, por quê? Porque ela se adaptou muito forte ao ambiente terrestre. Tá? Então assim, a ideia dos esporos era super legal, mas percebeu que ela começou a ter limitantes e aí segurou aqui a divisão. Tá? Quando surgem as sementes, aí o jogo muda de lado. Tá? Vê, as sementes, como eu disse a vocês, foram talvez o pulo do gato para viver no ambiente terrestre. Beleza? Por quê? Porque justamente numa semente você não vai ter só um embrião da planta, mas você vai ter o endosperma. Você vai ter o material nutritivo que vai nutrir aquele embrião, enquanto, por exemplo, o ambiente que aquela semente está não está propício. Ou seja, a semente pode ficar, sei lá, 6 meses, 1 ano esperando para ser germinada, tá? 1 ano, não sei, 1 ano talvez seja um pouco de exagero, mas sei lá, 2, 3, 6 meses, com certeza. Dependendo da planta, dá para esperar tudo isso. E só espera tudo isso porque tem material nutritivo. A semente, ela não é só uma cápsula para levar o embrião. Ela leva o embrião e ainda guarda nutrição para ele. Tá? Então, isso permitiu que as plantas tivessem uma maior capacidade de se espalhar pelo ambiente. Lógico, também não faz mágica, né? Você pegar uma semente de uma planta, de uma floresta tropical, e enfiar ela no deserto, ela não vai nascer. Também vocês querem forçar a barra do papai aqui. Mas, se por exemplo aqui agora no Agreste, agora a gente está num período seco, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro são períodos complicados. Fevereiro já começa a ter umas pancadas de chuva, março começa a mudar, pronto. Você vai ver agora, por exemplo, um monte de ipê aí soltando semente para lá e para cá. Essas sementes, elas conseguem se segurar, tá? E aí quando chega no ambiente chuvoso, cara, vai embora, tá? Então esse talvez tenha sido o grande ponto, né, de inflexão que permitiu que as plantas invadissem, né, e dominassem o ambiente terrestre. Como eu disse a vocês, eu até adiantei um pouco com os slides, mas olha, justamente isso, ó. A semente, ela protege o embrião, ela nutre o embrião e, mais importante, ou tão importante quanto, na verdade, ela permite, ó, dispersão. Ah, mas os esporos também. Ah, mas aí que tá. Nas sementes você ampliou a sua capacidade de dispersão, tá? Se antes era só vento, agora com semente, cara, você tem o vento, dependendo da semente, você tem morcegos, pássaros, mamíferos, o próprio ser humano, que é uma dispersão artificial, mas não é uma dispersão, tá? Você aumenta a capacidade de se espalhar pelo ambiente, beleza? As sementes mais antigas são datadas, cara, lá do Devoniano superior, quase 350 milhões de anos atrás, tá? É muito legal isso, porque é uma estrutura extremamente importante. Você entende, de lá para cá, meu querido, é tempo suficiente para invadir e dominar o ambiente terrestre e se diversificar aqui dentro, beleza? Hoje em dia, né, hoje em dia é ótimo, mas enfim, a gente classifica as plantas com sementes em 2 grandes grupos, tá? O grupo das gimnospermas, e aí dentro delas tem, ó, esses 4 grupos que eu vou falar mais à frente, e o grupo das angiospermas, que apesar de ter um filo só, né, os antófitas, mas, cara, é o grupo de planta mais diverso que tem nesse planeta azul, ok? Vamos embora então, vamos falar de gimnosperma? Vamos falar de gimnosperma.
Primeiro, uma coisa interessantíssima, então, lógico, são produtoras de sementes, tá? A gente acabou de falar sobre isso. Ela já tem um grande desenvolvimento de vasos condutores, ok? E também um grande desenvolvimento dos seus órgãos, tá? Dos órgãos vegetativos. Órgãos reprodutivos é mais complicado. Lembra? Órgão vegetativo, raízes, caules, folhas. Órgão reprodutivo, flor, fruto, semente, tá? As gimnospermas têm semente, mas ainda não tem flor, aí não tem fruto. Então, ainda assim, né, dá para viver no ambiente terrestre? Dá. Ainda não é uma angiosperma, espetáculo, mas já dá para fazer uma graça aqui no ambiente terrestre. Beleza? Então, vamos lá. Muito por essas características, você vai ver gimnospermas como uma sequoia, né, de 100 metros de altura. A mais alta que eu lembro de ter registro chega aos 113 metros de altura. Você tem noção que são 113 metros de altura para uma planta? É um absurdo, galera. É um absurdo. Tá? Você pega, sabe, os arranha-céus tem Caruaru ali, você bota, sabe, bota uns 10 andares a mais ainda. É um absurdo. Tá? É gigantesco. Mas para isso, teve que ter isso aqui. Teve que ter desenvolvimento dos órgãos vegetativos, teve que ter um desenvolvimento dos vasos condutores e principalmente um desenvolvimento de uma semente que permitisse que ela conseguisse viver, né, e se espalhar no ambiente terrestre. Sim, eu te falei para vocês, isso aqui, por exemplo, tá, é uma sequoia que foi cortada, tá, se não me engano, ela mesma, tá no Museu Americano de História Natural, lá em Nova York. Tá, eu tive a oportunidade de ver, é assustador, galera, porque é gigantesco. Isso aqui são os pontinhos, assim, lembra que as árvores, né, gimnospermas e angiospermas, elas têm anéis de crescimento. Então, assim, faz mais ou menos uma média de 1 anel por ano de vida, tá? Porque é o período que você tem de crescimento secundário, né? Tipo, choveu, né? Aumentou a umidade, pá, cresce. Então, você tem 1 anel de crescimento. Secou, segura um pouquinho. Ficou úmido, cresceu. Então, os caras pegaram, cortaram essa árvore, isso é 1800 e cacetada, tá? E aí foram pegando as linhazinhas dela, de anel de crescimento, tá? Voltando, né? Quando ela foi cortada, e você foi voltando. Essa daqui tinha, foi o quê? Quase 1.300 anos de vida, tá? Tinha 100 metros de altura. Só dá para fazer isso, cara, se tiver todas aquelas estruturas vegetativas funcionando. Beleza? E aí você vê como muda, né? É um espetáculo. Só o fato de ter semente e desenvolver um pouquinho aqui e ali os órgãos e estruturas internas, você sai de uma samambaia que não consegue sair de 30 centímetros da casa de tia Luzia e você vai para uma sequoia de 100 metros de altura. Tá? Aí você vem me falar que planta não é legal? Planta é um espetáculo, cara. Você tem noção um negócio desse? É um espetáculo, tá? Simbora. As gimnospermas, não vou nem entrar em muito detalhe disso aí para não deixar vocês malucos e malucas, mas tem uma coisa, uma relação, uma relação filogenética, ou seja, tem uma galera estudando se na verdade gimnosperma seria um grupo só ou seriam 2 grupos diferentes. Muito louco isso, é muito, sabe, blow your mind. Mas por enquanto, gimnosperma é tudo junto, tá? Mas fica ligado porque isso é atualidade, tá? Isso pode de repente aparecer numa questão como um contexto lá para te puxar informação sobre gimnospermas, tá? E aí, com a semente, tem um outro ponto chave no desenvolvimento das plantas no ambiente terrestre. Isso aqui, ó, pólen. Ah, meu querido, o pólen é diferente. O pólen muda todo o processo. Sabe por quê? Quando você forma o pólen, tá? Vê, volta aqui a história. Quando você fala lá atrás de gimnosperma, de briófita e pteridófita, lembra que eu falei que o anterozoide é flagelado, então você tem que ter água para ele poder nadar dentro d'água e alcançar a oosfera, beleza? Beleza. Quando você forma o pólen, cara, isso aqui permitiu que as plantas não precisassem mais de água para a reprodução. O pólen é a alternativa que foi criada para que não precisasse de reprodução
com água. Por quê? Porque o pólen é uma cápsula, aqui mais à frente tem, é uma cápsula que guarda, né, as células reprodutivas e ela tem uma forma, assim, ela voa elevada, mais ou menos assim. Isso é de um angiosperma, né? De uma gimnosperma. No angiosperma é diferente, o pólen tem vários formatos. Mas pensando aqui no gimnosperma, você tem o pólen, você tem essas duas asinhas aqui que ajudam ele a ser levado pelo vento, beleza. Cara, quando ele chega lá na planta feminina, tá? Ele forma uma estrutura chamada de tubo polínico. Essa forminha aqui, ela se transforma num tubo. Um corredor que vai pegar a célula aqui vegetativa, a célula reprodutiva, e jogar lá para encontrar a célula reprodutiva feminina. Ou seja, ao invés de precisar ter água para essa célula chegar aqui, agora você tem o pólen que se desforma para a célula chegar aqui. Vê que massa, velho. Não, é massa, pô. É muito massa. Ah, a planta é muito louco, velho. É muito massa. Vê só. As gimnospermas, mesmo com todas essas mudanças, pólen, semente, órgãos vegetativos muito desenvolvidos, ainda assim deu uma segurada e depois eu vou te dizer por quê. Então a gente tem mais ou menos hoje 70 gêneros, né, de gimnospermas, aproximadamente 630, 650 espécies de gimnospermas, e aí inclui todo mundo, inclui sequoia, pinheiros, tá? Tem uma importância econômica muito importante, é ótimo. Tem uma importância econômica muito interessante, principalmente nos países temperados, tá? Porque não tem florestas como a gente tem aqui nas zonas tropicais. Então, questão de madeira, questão de construção, às vezes você pode utilizar, né, dentro de parâmetros de segurança e de respeito ao meio ambiente, você consegue utilizar essas plantas, né, para construção, por exemplo. Ok? 4 grupos, como eu falei para vocês. As cicadófitas, são essas palmeirinhas aqui, que você já deve ter visto lá no centro de Caruaru, ali, perto daquela área da feira ali. Lá no finalzinho, perto da ponte, tem uma. Tinha mais, acho que alguém tirou. Tem uma que fica bem na esquina, assim, tá? Que às vezes o pessoal passa e se fura, porque as folhas delas são bem duras, assim, sabe, cara? Não sei que teve ideia maluca de botar uma planta daquela no meio do corredor das pessoas, mas, enfim, tava lá, tá? Você tem as coníferófitas, as coníferas, né? Os pinheiros, por exemplo, ok? Você tem a ginkgófita, que só tem uma espécie, um gênero e uma espécie, tá? Que é a ginkgo biloba, que o pessoal faz muito remédio para memória, acho que é para memória, esqueci, é memória, mentira, galera, tá? Que é aqui, ó, a ginkgo biloba, e essa Velvisca mirabilis, que faz parte do grupo das Gnetophytas, que é uma planta de deserto, é muito louca essa planta, tá? Depois procura na internet aí, é muito louca, as folhas dela não param de crescer a vida toda, parece que ela tá brotando do chão, é muito viagem essa planta, muito, muito, muito louca, tá? Então, 4 grupos, cicadófita, coniferófita, ginkgófita e gnetófita. Beleza? Fechou aí? Para fechar essa parte das gimnospermas, olha o que eu falei para vocês, ó. O grão de pólen, ele é uma cápsula, ele é levado pelo vento, tá? Ele vai encontrar, porque assim, não tem flor, não tem fruto, tá? Principalmente não tem flor. Então eles tiveram que desenvolver uma forma de jogar o pólen para lá e para cá, de jogar o pólen e receber o pólen. Então o que as gimnospermas criaram? Estróbilos, tá? O estróbilo masculino, esse compridinho aqui, e o estróbilo feminino, que é esse redondinho. O que acontece? Esses estróbilos, você deve ter visto isso já, sabe naquelas coisinhas, aquelas guirlandas de Natal? Sempre tem um negocinho desse aqui, tá? Sempre tem um estróbilozinho desse. Ele fica assim, ó, meio fechado. Bem fechado, na verdade, tá? Esse aqui tá mais abertinho. Quando chega a época, ele abre. Nesse que ele abre, muda a pressão aqui de dentro e estoura, joga longe esse pólen, tá? E esse pólen é levado pelo vento, vai cair aqui no estróbilo feminino. Quando chega lá, esse pólen ele vai formar o tubo polínico, mandar a célula reprodutiva para chegar aqui, ó, na oosfera, houve a fecundação, tem a formação de uma nova gimnosperma. Beleza? Deixa eu falei para vocês. Aqui, ó, eu te disse.
Cadê? É, exatamente aqui, ó. Aqui é feminina, aqui é masculina. Produção de esporos, correu esporo, chegou no estróbilo feminino, formou o tubo polínico, houve a fecundação. Ok? E é muito... Aí foi o que eu falei para vocês, já adiantei, eu vou passar, até já adiantei isso para vocês, o pólen como alternativa para você não precisar de água para reprodução, tá? E finalmente a gente chega nas angiospermas, tá? Eu estou até reforçando isso aqui, principalmente o @professor Raul Alves, porque se você precisar de alguma coisa, de alguma informação, de algum material, manda mensagem lá, tá? Manda mensagem, ô professor, tudo bem, sou fulano de tal, pô, dá uma ajuda aqui, tirar uma dúvida aqui. Na hora, velho. Na hora sim, né? Me dá às 3 da manhã, você tá de brincadeira com a minha cara. Eu não vou te responder, não. Vou te dar um bloco geral. Mas, pô, assim que eu acordar, eu te ajudo sem nenhum problema. Então, manda lá, professor Raul Alves, fica de boa, que vai dar tudo certo. Vê, aí você chega finalmente nas angiospermas, cara. Ah, agora sim, agora a gente tá falando de planta de verdade, né, velho? Porque assim, agora a gente está falando do grupo mais diverso de plantas, tá? Agora são mais de 275 mil espécies de plantas. Se você na gimnosperma você já achou muito ter 630, 650 espécies, agora, meu parceirinho, minha parceirinha, são quase 300 mil espécies. É espécie até dizer chega, ok? E assim, de todo jeito, tá? Você tem um eucalipto de mais de 100 metros de altura, você tem aquelas lêminas, sabe aquelas plantinhas que você coloca em aquário de beta, sabe? Pronto, você tem aquela coisinha pequenininha sem vergonha e tem um eucalipto de 100 metros de altura. A diversidade biológica, morfológica, taxonômica desse grupo é absurda, é gigantesca, beleza? E aí vai. Mas o que causou essa diversidade toda? Eu podia te listar um monte de coisa, tá? Mas basicamente isso aqui, ó. Flor e fruto. Flor e consequência, fruto. Tá? A partir daqui, cara, o céu é o limite, velho. O céu é o limite, tá? Porque agora você amplia a capacidade de reprodução, amplia a capacidade de produção de pólen, amplia a capacidade de distribuição de pólen, tá? Então assim, aumenta a polinização, aumenta a dispersão de sementes, com isso aumenta a reprodução, e tendo reprodução tem variabilidade genética. Se tem variabilidade genética, você tem a possibilidade de se espalhar, de se adaptar ao meio ambiente, tá? De uma forma mais legal, né? mais adaptada, se adaptar de modo mais adaptado. Paciência, é essa palavra que eu vou usar, e lide com isso, tá? Simbora! As angiospermas, cara, a origem delas está batendo ali nos 150 milhões de anos atrás. Né? Então, assim, é bem mais recente. Se for olhar uma gimnosperma de 300 milhões, a semente, né, de 300 milhões, a gimnosperma um pouquinho depois disso, as angiospermas vêm lá para os 150 milhões de anos atrás. E é muito louco! Vê que história legal essa. O próprio Darwin ficou batendo cabeça. Imagina o Darwin batendo cabeça. Mas é verdade. O próprio Darwin ficou batendo cabeça de como um grupo desse surge quase que do nada, sabe? Porque assim, você tinha as gimnospermas lá, de boa, né? Pô, o ambiente aqui é meu, tá tranquilo aqui, beleza. E aí você começa a ver do nada registro fóssil de angiosperma, assim, aos montes, sabe? É como se ela estivesse vindo de outro planeta, assim, bom, surgido do nada aqui, tá? Os registros fósseis de angiosperma, eles do nada tem uma explosão gigantesca que você fica assim, o que está acontecendo? Tá? Aí o Darwin foi bater a cabeça, pô, cara, vamos lá, o que pode ter acontecido? Primeira coisa, chegou um momento que os dinossauros podem ter comido, sabe, detonaram tantas gimnospermas que abriu espaço para as angiospermas. É uma teoria. Tá? A outra teoria é que as angiospermas foram sagazes, foram espertas, foram velozes e conseguiram criar um processo de coevolução com insetos que estavam surgindo também no meio do caminho ali. Tanto que hoje você tem um processo de polinização gigantesco entre insetos e flores. Flores que se adaptam tanto ao inseto
que parece que foram feitos assim, um para o outro, sabe? Foram feitos ao mesmo tempo, tá? Então, assim, é uma discussão muito louca, assim. Sei que, assim, quando surgiram, explodiram no ambiente terrestre, tá? Tamanha a sua adaptação a esse ambiente, ok? Sugere-se que tenha surgido aqui no hemisfério sul, tá? Mas é o grande mistério abominável, né, que o Darwin chamava, beleza? História legal, né, cara? Legal. Então, finalmente, como falei, raiz, caule, folha, flor, fruto, tá? Semente já tinha também. As estruturas reprodutivas, e aí, como falei para vocês, o grande pulo, você ter uma estrutura reprodutiva muito boa, ok? Então você tem, ó, as flores, né, surgindo como uma estrutura reprodutiva altamente adaptada, tá? Com folhas modificadas, né? Folhas modificadas em pétalas, folhas modificadas em sépalas, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí você tem uma estrutura, pensando numa flor completa, tá, galera? Tipo, assim, vai ter flor que tem isso a mais, isso a menos, enfim, mas pensando numa flor básica, tá? Você tem, ó, um pedúnculo, que é o que segura aquela flor. Você tem essas duas estruturas aqui, ó, o receptáculo e o cálice, que vão fazer aqui, ó, pedúnculo aqui, receptáculo e o cálice aqui para segurar ela. E aqui você tem as sépalas, a corola e o androceu, com as estruturas de fato reprodutivas. Em resumo, você tem uma série de folhas modificadas que vão proteger a estrutura de fato reprodutiva, que são as estruturas femininas e as estruturas masculinas aqui ao redor. Beleza? Como eu falei para vocês aqui, ó, a corola, o cálice, o pedúnculo, o receptáculo e aqui dentro o androceu e o gineceu, guardando, né, a parte reprodutiva da planta. E o restante como partes de sustentação e de proteção para essa estrutura reprodutiva. Falando rapidinho de cada uma parte dessa, você tem o androceu, a estrutura masculina, a estrutura de produção de pólen. O pólen vai ser produzido aqui nessa estrutura masculina, tá? Então, quando você vê aquela fotinha lá da abelha chegando aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui fora, você tem todos os estames aqui, o androceu, a parte masculina aqui fora, tá? Que vai carregar aqui, ó, a antera e o filete, e nessa antera a produção do pólen, tá? O gineceu, né, com estigma, estilete e ovário, com toda a estrutura aqui para receber esse pólen, beleza? E aí, cara, quando vai produzir pólen, aí vai embora, tá? Você tem a produção do pólen, a produção do tubo polínico, como a gente conversou, beleza? A produção do saco embrionário, você tem todo o processo de produção, principalmente da oosfera e de todas essas célulazinhas que vão se juntando aqui. A oosfera vai dar origem ao embrião e os núcleos polares e todas essas células aqui vão dar origem ao restante da estrutura que vai proteger aquele embrião e nutrir também aquele embrião. Ok? Já falamos.